Você já usou alguma expressão sem saber exatamente de onde ela veio, tipo tirar o cavalinho da chuva ou fazer algo para inglês ver? Essas expressões estão em nosso vocabulário todo dia, mas muitas vezes nem imaginamos as histórias que elas carregam. Pois é, essas frases que a gente usa no dia a dia têm origem super interessante, até um pouco engraçadas. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir o que está por trás de 10 dessas expressões populares que, com certeza, você já usou, mas não sabia de onde vieram. Então, prepare-se para esse tour, e quem sabe você nunca mais vai usar essas expressões da mesma forma. Mas antes confere se você já está inscrito no canal, porque nesse canal irei trazer uma série de vídeos como esse. Vamos começar com a famosa expressão para inglês ver, que todo mundo já usou, né? Mas você sabe de onde vem? Lá no século XIX, o Brasil estava lidando com um grande problema: o tráfico de escravos. A Inglaterra estava pressionando para que o Brasil acabasse com essa prática. Então o governo brasileiro criou algumas leis que pareciam ser contra o tráfico de escravos. Mas, na verdade, essas leis eram apenas um faz de conta, um jeitinho de enganar os ingleses. O governo brasileiro queria dar a impressão de que estava colaborando, mas, na real, não estava fazendo nada para mudar a situação. Por isso, a expressão para inglês ver ficou famosa para se referir a algo que é feito apenas para dar uma boa impressão, sem nenhuma intenção real de mudança. Se alguém faz algo só para parecer bonzinho, é isso, para inglês ver. Agora, pensa lá no Brasil colonial, durante o período da mineração. Os mineradores estavam extraindo muito ouro, mas a fiscalização estava em cima, cobrando altos impostos sobre o que era extraído. E aí? Eles inventaram uma maneira super engenhosa de esconder o ouro. Colocavam o metal dentro de imagens de santos de madeira, que eram ocos por dentro. Assim, podiam passar pelas autoridades sem serem descobertos. Isso gerou a expressão santo do pau oco, que hoje usamos para falar de pessoas que aparentam ser muito boas e honestas, mas na verdade estão escondendo algo de errado. É como se as aparências enganosas fossem representadas por essas figuras de santos, que por fora eram bonitinhas, mas por dentro estavam cheias de segredos. Falando em esconder algo, você já ouviu falar da expressão casa da mãe Joana. Essa vem lá da Idade Média, no século XIV, com a rainha Joana I de Nápoles. Ela legalizou os bordéis na cidade de Avignon, na França, e criou regras para que esses lugares funcionassem de maneira oficial. O objetivo era regularizar a atividade, mas o que aconteceu é que as casas de prostituição se tornaram conhecidas como lugares onde tudo era permitido, ou seja, uma grande bagunça. Com o tempo, a expressão casa da mãe Joana virou sinônimo de um lugar onde não há ordem, onde cada um faz o que quer. No Brasil, usamos para descrever qualquer situação onde tudo está desorganizado e fora de controle. E quem nunca ouviu falar no voto de Minerva? Esse tem origem na mitologia grega, onde Minerva, ou Atena, a deusa da sabedoria, teve que resolver uma situação difícil, um julgamento de Orestes, que tinha matado sua mãe. Os deuses estavam em desacordo sobre a sentença e, por isso, Minerva teve que dar o voto de desempate. Ela decidiu absolver Orestes, e esse voto decisivo ficou famoso. Desde então, a expressão voto de Minerva é usada para descrever uma decisão final que resolve uma situação complicada. Quem tem o voto de Minerva é a pessoa que consegue resolver um impasse, sempre com sabedoria e imparcialidade. E aí já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixe aí nos comentários. Agora, imagine você no meio do mar, em um barco que não tem direção. A expressão andar à toa vem exatamente dessa situação. A palavra toa vem de uma corda usada nos barcos para rebocar. Quando o navio estava à toa, isso significava que ele estava sem leme e sem rumo, indo para onde o barco que rebocava quisesse. Com o tempo, a expressão foi adotada para descrever uma pessoa que anda sem direção, sem saber onde vai, como se estivesse apenas deixando o tempo passar. É aquele momento em que você não tem um objetivo claro e as coisas vão acontecendo de forma espontânea, sem planos. E quem já não cometeu um erro crasso? Essa expressão vem de uma história famosa de Roma, com o general Crasso. Ele liderou uma grande batalha contra os partos, mas cometeu um erro terrível, subestimando o inimigo e fazendo escolhas estratégicas erradas. O resultado foi uma derrota enorme e a morte do próprio Crasso.
A expressão erro crasso se refere a um erro muito grave, geralmente cometido por quem tem um pouco de arrogância ou não presta atenção nos detalhes. É aquele tipo de erro que poderia ter sido evitado, mas que acaba tendo consequências grandes. Agora, vamos para algo bem antigo, o bode expiatório. Essa expressão vem de uma tradição judaica bem antiga. Durante o Yom Kippur, o dia do perdão, o povo colocava seus pecados sobre um bode e o mandava para o deserto, como uma forma de se purificar. O bode, então, levava todos os pecados embora. Com o tempo, a expressão bode expiatório passou a ser usada para se referir a uma pessoa que carrega a culpa de algo, mesmo não sendo ela a verdadeira responsável. Ela acaba sendo escolhida para limpar os erros de outra pessoa, sendo a vítima injustiçada da história. Quando alguém diz tirar o cavalinho da chuva, essa expressão vem lá do campo, no Brasil rural. Imagina que, antigamente, quando alguém ia visitar uma casa, chegava montado em um cavalo. Se sabia que ia ficar por pouco tempo, o cavalo já era deixado amarrado para partir logo. Mas, se a visita ia demorar, o cavalo ficava pronto para descansar. Quando alguém era convidado a tirar o cavalinho da chuva, era um aviso de que a visita ia se prolongar e a pessoa devia desistir de ir embora logo. Com o tempo, a expressão virou um jeito irônico de dizer que alguém desiste de uma ideia ou de um plano. Ei você aí, ainda não deixou o like, né? Isso é muito importante para que o YouTube continue entregando nosso conteúdo e ajudando cada vez mais pessoas a criar conhecimento. Portanto, já deixa o like nesse vídeo que é de graça. Valeu? Sabe aquela sensação de entender algo só depois de um tempo? Isso vem da expressão cair a ficha, que tem origem nos antigos orelhões de telefone, aqueles que usavam fichas. Quando a ficha não caía de imediato, você não conseguia fazer a ligação. Era preciso esperar que a ficha caísse, e só depois a chamada podia ser completada. Assim, cair a ficha virou o momento de clareza, quando finalmente entendemos algo que antes não conseguíamos. É aquela sensação de agora entendi. E por último, mas não menos importante, temos a expressão ficar a ver navios. Essa vem de uma história triste de Portugal, quando, depois de uma batalha, muitos acreditavam que o rei Dom Sebastião voltaria para salvar o país. Eles ficavam na beira do mar, olhando para os navios, esperando pelo rei que nunca retornou. Então, ficar a ver navio virou a expressão para quando alguém espera por algo que nunca vai acontecer, uma expectativa que não se realiza. E aí? Qual dessas expressões você achou mais curiosa? Alguma te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Não se esquece, tira o cavalinho da chuva, se inscreve no canal e ativa o sininho aí. E, por favor, não fique vendo navios. Até o próximo vídeo.